Fala galera, estamos chegando com mais um pré-jogo aqui no Flash Score. E você sabe, aqui você fica por dentro de tudo, tem muita informação, dados, estatísticas e também notícias. Mas se você ainda não tem o aplicativo do Flash Score, tem um QR Code aparecendo agora na tela. Pega o seu celular, seu smartphone, escaneia esse código e daí você vai baixar o nosso aplicativo, cobertura de 38 modalidades esportivas. E para ficar por dentro de tudo que está rolando no Mundial, você já sabe, desde dados atualizados em tempo real até reportagens especiais você acompanha no nosso aplicativo. E como a gente está naquela sequência de pré-jogos, a gente vem com mais um, porque a partir de agora, todo jogo é eliminatório, vale aí um passo a mais em busca do título da Copa do Mundo e a gente prepara você. Vamos falar um pouquinho de Austrália e Egito. E para isso eu chamo aqui, junto comigo, Edu Gerac, nosso repórter, narrador, comentarista, o homem dos números aí, para atualizar, para contextualizar a gente dessa disputa. Edu, mais um pré-jogo agora de Austrália e Egito. Aquelas seleções improváveis, mas no Mundial com 48 seleções, a gente sabia que alguns jogos assim iam aparecer também nas fases eliminatórias. É verdade, Helena. Um abraço para você, para todo mundo que nos acompanha. Não, vai ser um jogo interessante, né? Porque são dois times, né? Duas seleções de escolas diferentes, né? Claro, o time africano e o time lá da Oceania, que não se encontram muito, né? Na verdade, vai ser a primeira vez que eles se encontram numa Copa do Mundo, e fora isso, só tem amistosos ali e tal. A não ser, né? Tem uma coisa interessante, na última Olimpíada na Olimpíada de Tóquio, o Egito venceu a Austrália num jogo eliminatório por 2-0, e 5 jogadores que estão agora no elenco da Austrália estavam também na Olimpíada lá do Japão. Então tem só esse pequeno encontro aí entre eles, né? Fora isso, agora vai ser jogo aí eliminatório. Lembrando que nem Egito nem a Austrália venceram nas suas histórias, né, um jogo eliminatório de Copa do Mundo. O Egito perdeu, a única vez que chegou numa fase eliminatória, perdeu, mas isso, Helena, foi em 1934, na Copa da Itália, né, naquela oportunidade, daquele ano, na verdade, nem tinha fase de grupos. A Copa começava nas oitavas de final, e o Egito caiu logo na sua estreia, né, em mundiais, ele que perdeu para a Hungria por 4-2 naquele ano. E o Egito já mais, ou melhor, a Austrália mais recentemente, né, já chegou 2 vezes em jogos eliminatórios, mas perdeu em 2006 para a Alemanha por 1-0, e na última Copa, na Copa do Catar, caiu exatamente para a Argentina, né? Foi 2-1 com gol do Messi, enfim, a Argentina que seria campeã do mundo. Então, temos esse encontro bastante interessante para a gente discutir agora aqui com a nossa audiência na Flash Score. É isso, vamos falar um pouquinho desses dois, mas o Edu já trouxe números que mostram a grandeza desse jogo para as duas seleções, porque pode ser aí um passo que elas nunca deram ainda dentro de uma Copa do Mundo, Alguém dentro vai, do Mundial, alguém vai então. quebrar o tabu, né? Uma das duas vai Exato. ficar no Mundial. É isso, E, gente, e conta muito, principalmente para o torcedor. É aquele momento, Copa do Mundo, que se você alimenta nações ali em busca de um sonho, e daí para eles é um passo a mais. O Edu, você trouxe um mapinha para a gente da Austrália contra o Paraguai. E daí, para você começar a destrinchar, eu já ia te perguntar: não foi aquele Paraguai que a gente viu agora na fase eliminatória? Ou a gente pode falar, não, a Austrália foi tão forte que conseguiu segurar em 0-0 o tão poderoso Paraguai aí. não, na verdade, então, essa que é uma coisa interessante, né? A Austrália foi até melhor, um pouquinho melhor até que o Paraguai, podemos dizer. Tudo bem, o empate foi um resultado justo, né? Apesar que justiça no futebol é sempre algo relativo, mas a Austrália teve, por exemplo, 12 finalizações no gol, né? Sendo 5 no alvo, contra 7 do Paraguai e apenas 2 no alvo. Mas esse mapinha é interessante para a gente destacar alguns jogadores, né, da Austrália. Porque a Austrália, primeiro, é um time muito jovem, né? Ou seja, é um time que tem um vigor físico muito alto, realmente é correria, é entrega, é duelo. Esse é o perfil aí australiano, né? Começando ali de trás para frente. Depois a gente vai destacar o goleiro dos dois lados, porque são dois bons goleiros. Mas o lado direito, né, do mapinha, o lado direito da Austrália, que está aí na tela, são de jogadores que vêm fazendo boas partidas, não só nessa Copa do Mundo, como também
nas eliminatórias, enfim, né, nas últimas partidas, aí mesmo em jogos amistosos aí da Austrália. Tem o Circati, né, que é um jogador de 22 anos, ele atua no Parma. Ou seja, isso também para mostrar, né, que antigamente a gente falava desses times e parecia algo meio que exótico e tal, mas não, muito pelo contrário. Hoje em dia, né, nas últimas Copas já, são jogadores que muitos deles atuam na Europa, enfim, são jogadores que realmente entendem do riscado. Tem o Boss também, né, que joga no Feyenoord, joga nos Países Baixos, 23 anos. O Metcalf, que é o número 8 ali, já do lado esquerdo, um dos meios campistas aí da Austrália, ele foi muito importante para o São Paulo, né, aquele time que subiu na Bundesliga. Ele jogou, portanto, na última temporada na Bundesliga. E tem a grande referência, né, lá na frente, o Iran Kunda, ele que joga no futebol da própria Austrália, né? Ele jogava no futebol da própria Austrália, foi para o Bayern e agora na última temporada ele está no Watford, ou seja, ele joga no campeonato inglês. Então ele é uma figura que, inclusive, temos números, né? Ele que fez um dos gols da Austrália contra a Turquia na estreia, que foi o melhor jogo da Austrália na fase de grupos, né? Tudo bem que, vou abrir um parênteses rápido aqui, a Turquia foi uma gigantesca decepção nessa Copa, né? A Turquia não chegou, né? Não, foi chegar, ou pelo menos o Arda Güler resolveu chegar no último jogo e aí já não estava valendo praticamente mais nada. Exatamente, exatamente. Então, assim, para as pessoas entenderem bem esse gráfico, né? Esse 73% ali é uma comparação do Iran Kunda tem aqui no rodapé, né? Com mais de jogadores top, né? Das principais ligas da Europa, das principais 5 ligas da Europa dos últimos 15 anos. Ou seja, então ele tem feito gols, assim, nessa Copa do Mundo a média dele tá boa, 0,47 por 90 minutos. E ele que entra muito na área adversária, né? Ele realmente é aquele atacante, aquele centroavante referência, e tem uma boa performance também nos duelos aéreos, né? Dá para ver ali na 79% naquela parte ali em roxo do mapa, mais para baixo ali, né? Um pouco antes das 6 horas, se a gente for no sentido horário aí do nosso gráfico. Ele tem uma história interessante, né? Ele, na verdade, os pais dele, na verdade, são do Burundi, mas ele nasceu na Tanzânia, porque os pais fugiram do Burundi, eles estavam num campo lá de refugiados, e ele que é jovem também, tem 20 anos apenas, né? Ele foi considerado um dos 100 melhores jogadores sub-20 aí há alguns anos. Então agora, ele ainda não apareceu efetivamente nessa Copa, mas quem sabe esse pode ser o jogo dele, né? Do Néstor Iran Kunda. É legal aqui o nome dele, né? As características dele, para a gente ficar de olho. Pode ser um ponto de atenção interessante aí para quem for acompanhar a partida. É isso, e é legal também que eu adoro que o Edu traz histórias que vão colocando outros elementos, além dos números, gente, das estatísticas, mas é legal a gente entender algumas situações que jogadores, enfim, que a gente passa pela vida, molda a gente de uma forma diferente, com elementos que para o esporte podem ser muito importantes na questão da resiliência, de continuar, de insistir, de permanecer ali lutando. Isso é muito legal. Bom, mas foi você que falou, a gente vai falar de goleiros para esse jogo. Exato. Então, temos que falar de goleiros. Não, exatamente, porque do outro lado, né, temos o Egito. Primeiro, uma coisa importante, né? O Egito não é exagero dizer que é o Salah e mais 10, né? Mas enfim. Eu ia até falar. Eu ia até falar que o Edu. O Edu sempre traz os heróis improváveis. Então, com certeza, você está esperando a gente colocar na tela números de Mohamed Salah, que é a referência técnica. Mas a gente vai tentar te mostrar com uma visão um pouco mais apurada ali para te preparar para o jogo. Exatamente. E tem o Marmouche também ali na frente com ele, né? Jogador do City, que também é muito importante. Então, mas esse foi o grande susto, né, do Egito nessa Copa do Mundo, porque o Salah saiu na última partida contra o Irã, aparentemente sentindo ali um problema muscular, mas ele treinou às vésperas dessa partida agora eliminatória e tudo indica que ele vai para o jogo, mas se for, não vai 100%. Então isso é importante, até quando para a gente olhar aqui o mapinha, né, do time do Egito, porque o Salah sempre é aquela referência ali mais do lado direito, ele é o camisa 10, né, ele joga mais à frente pelo lado direito, e o 22 ali é o Marmouche. E tem também o camisa 11, o Zico, né, que joga no próprio Egito, né?
E a gente vê que aquela linha mais grossa é porque exatamente o Zico sempre procura o Salah, né? É porque a relação ali entre eles no jogo é maior, então por isso que a linha é mais grossa, é a quantidade de passes realmente que um dá para o outro. E aí não é nem vice-versa, né? Porque é mais todo mundo acionando o Salah. Agora, em termos de goleiro, né, tem uma coisa interessante, porque os dois goleiros são bons, viu? Realmente a gente tem aí tudo indica que podemos ter, ainda mais se a partida for para pênaltis e tal, vai ser um duelo bastante interessante. A gente tem aí os números do Schober, né, contra o Irã também, na última partida, ele fez 2 defesas, defendeu um pênalti, né, e tomou um gol. Mas nos 3 jogos da fase de grupos do Egito, ele realmente se mostrou um excelente goleiro. Ele que vem de uma família de goleiros, né, tem 1,85 m, 26 anos, também joga no Egito, ele joga no Al-Ahly, né, que é o time egípcio. E o Beach, bom, aí não dá para a gente não vai perder o meme, né? Pensando em Austrália, tem que pensar em Beach, né? Não tem muito como fugir. Eu que já tive, você também, eu já tive o prazer de conhecer a Austrália, realmente são praias maravilhosas, né? E, enfim, o Beach que tem 1,89 m, 22 anos, ele joga no Melbourne City, e é interessante porque assim, ele é um goleiro muito novo, até desconhecido da maioria, né? A gente realmente não acompanha, né? Vamos falar a verdade, o campeonato australiano lá, mas ele jogou muito bem essas primeiras partidas. Contra a Turquia, ele foi muito bem, contra o Paraguai, ele foi muito bem ali, sempre nota 7, 8, aqui no nosso aplicativo da Flash Score. Então também fica esse ponto de atenção aí, né, para as pessoas acompanharem esses dois goleiros em ação, porque se for para prorrogação, pênaltis, enfim, com certeza um deles vai brilhar. É isso. Bom, o Edu destacou os pontos principais aí de Austrália e Egito. Só lembrando você, todos os nossos jogos aí, a partir de agora, todo jogo é classificatório e todo jogo você vai contar com o pré-jogo. Edu, beijo, a gente se encontra na próxima. Vou lembrar aqui o pessoal também que o QR Code vai aparecer de novo para você aí. E o que você faz? Você vai lá, aponta a câmera do seu celular, já baixa o aplicativo do Flash Score para você ter todos esses dados, todas essas informações na palma da sua mão. Gente, uma das maiores bases de dados do mundo, você não pode perder essa oportunidade. Então já baixa o nosso aplicativo, porque a gente te prepara. Aqui você lê o jogo como ninguém. Até a próxima.